vamos conversar sobre transtorno de personalidade borderline. Porém, quando a gente vai falar de transtorno de personalidade, nós precisamos definir e conceituar o que vem a ser personalidade. A personalidade é a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, não é? Tanto com o mundo externo como o nosso mundo interno, nosso conteúdo interno. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, também é o nosso jeito de ser, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós olhamos para o mundo. Isso é personalidade, de uma maneira muito reduzida, simplificada, mas isso é personalidade. Sendo isso personalidade, o que vem a ser transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade é quando esse jeito de ser, é quando essa maneira que o indivíduo tem de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas traz prejuízo para o indivíduo ou para outras pessoas. E tem uma particularidade, como isso faz parte da personalidade do indivíduo, eu preciso que esses sintomas, essa maneira de ser do indivíduo, ele seja constante, linear na vida do indivíduo. Não pode ser um comportamento que aparece e desaparece, vai e vem, não. Ele é linear, é o jeito do indivíduo ser, né? Então tem que ser um padrão de comportamento constante que traga prejuízo para o indivíduo ou para outras pessoas. Os transtornos de personalidade, eles estão divididos em cluster A, cluster B e cluster C. Os transtornos do cluster B são os transtornos que falam da instabilidade do afeto, do humor e a dificuldade de conter os impulsos. O transtorno de borderline está no cluster B, que é o que nós vamos conversar hoje. O diagnóstico do transtorno de personalidade, seja ele qual for, só pode ser feito após os 20 anos de idade. Mas por quê? Porque a gente só pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade quando eu já tenho aquela personalidade formada, né? Quando eu tenho o fechamento da formação daquela personalidade, que é no final da adolescência e início da vida adulta. Então, antes disso, a gente pode dizer que o indivíduo tem traços, o indivíduo tem comportamentos que lembram tal transtorno, mas não podemos dizer que o indivíduo tem transtorno de personalidade, até porque a personalidade do indivíduo ainda está em formação. Quais são os comportamentos, como a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela se comporta? Quais são os sintomas que faz a gente pensar no transtorno de borderline? Veja, a primeira coisa é a instabilidade do afeto e do humor, ou seja, é o indivíduo que tem uma instabilidade muito mais rápida do que no transtorno bipolar, por exemplo. Mesmo aqueles pacientes bipolares que têm ciclagem rápida, o borderline ainda é mais rápido. Às vezes, numa manhã só, ele consegue atingir picos de emoções, tanto depressivas quanto de raiva. Então, a instabilidade do afeto e do humor, isso é uma característica. Outra característica, medo do abandono. E esse abandono ele pode ser real ou pode ser um abandono que o indivíduo imaginou, né? Outra característica é a idealização de terceiros. Como assim? Por exemplo, o indivíduo arruma uma namorada, né? E aí ele idealiza como a melhor mulher do mundo, a melhor namorada do mundo, e de repente, do nada, ele passa a sentir raiva, faz tudo aquilo que ele tinha em mente, toda aquela imagem que ele construiu, ele desfaz e passa a ter ódio da sua parceira. Isso é muito comum com o paciente border. Dificuldade em lidar com frustrações. Tá? Então, o indivíduo border, quando ele passa por uma frustração, e às vezes um estímulo pequeno, não precisa ser uma frustração grande, ele tem uma oscilação grande de humor e pode ter crises de raiva, e ele tem dificuldade de lidar com a raiva, não sabe administrar a raiva. E essa raiva ela pode ser tanto dele mesmo quanto de outros, né? É aí que a gente diz que existe o border implosivo, que ele tem raiva de si próprio e aí pode se ferir, pode se machucar, e o explosivo, que pode ficar agressivo com outras pessoas. Os relacionamentos do transtorno borderline, os relacionamentos interpessoais, eles são muito instáveis. Por quê? Essa idealização, ele não faz só com o par amoroso, ele faz com o professor, com o médico, com o amigo, não é? Então, de repente, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo e por qualquer frustração que ele acha que sofreu, então ele passa a desvalorizar aquela pessoa e isso interfere muito nas relações interpessoais do borderline. Pode acontecer também abuso de substâncias. É muito comum o borderline fazer abuso de substâncias, tanto as substâncias legais quanto as ilegais, né? Viciar em calmantes, remédios para dormir, maconha, cocaína, enfim.
tanto as legais como as ilegais. A automutilação também é comum no transtorno borderline, mas não é uma característica apenas do transtorno borderline. Muitas pessoas acham que se automutilou é borderline. Isso não é verdade. É até muito mais comum no transtorno bipolar existir a automutilação do que no transtorno borderline, mas pode sim aparecer no transtorno borderline. Uma característica muito marcante é a dependência emocional que o borderline tem. Ou seja, ele precisa do outro para se legitimar como pessoa inteira, não é? Por isso que quando ele termina uma relação, para ele é muito trágico, para ele é o fim de tudo, é uma tragédia. Por quê? Porque quando o outro vai embora, é como se parte dele fosse embora e ele não se sente mais inteiro. Então existe uma dependência emocional da pessoa que ele elegeu naquele momento para ser a melhor pessoa do mundo. A sensação de desamparo e vazio também é muito comum para o borderline. Muitas vezes a automutilação é provocada por conta da dor desse desamparo, da dor desse vazio existencial. E aí, quando ele sente a dor física, ele se afasta um pouco da dor psíquica. Quais são as causas do transtorno borderline? Vejam, as causas elas são genéticas, hereditárias e ambientais. Nas causas ambientais, é muito importante nós citarmos crianças que sofreram abusos, tanto abusos psicológicos como abusos sexuais na infância, abandono e também negligência dos pais. Grande parte dos borderlines, um número significativo, passaram por situações assim na infância. Nem todos, mas um número significativo, por estudos que fizeram, perceberam que houve abuso ou negligência ou abandono. Como que é feito o tratamento do transtorno borderline? O tratamento ele é feito com psicofármacos, medicações para ajudar a conter o impulso, medicações às vezes quando eles ficam deprimidos para melhorar o quadro depressivo, mas o tratamento de base, o tratamento com maior eficácia é a psicoterapia, é ajudar esse indivíduo a perceber que muita coisa que ele sente que ele consiga entender, porque uma das características é que o borderline também não consegue entender suas próprias emoções, e a psicoterapia vai ajudá-lo a entender as suas emoções e perceber os gatilhos que fazem com que ele descompense. O paciente com transtorno borderline, ele flerta muito com suicídio, e infelizmente alguns conseguem cometer e têm êxito nessas tentativas, Então assim, é preciso que a família conheça a doença, que o paciente conheça a doença, porque em alguns momentos esse paciente precisa de uma rede de apoio para protegê-lo da própria doença. O número de suicídios entre pacientes borderlines, ele não é pequeno, tem que ser considerado, e em alguns momentos da doença, essa pessoa precisa estar vigiada, precisa estar acompanhada e em alguns momentos até mesmo passar por internação. Não é comum, normalmente se trata via ambulatorial, mas em crises, esses pacientes que tentam suicídio, muitas vezes para protegê-los é necessário internar. Os borderlines são pacientes com vulcões de emoções, aquela turbulência de emoções que eles não sabem lidar e não sabem identificar muitas vezes, mas são afetivos, emotivos, têm dificuldade de lidar com o impulso, e criam muito facilmente dependência emocional do outro. Também idealizam o outro sempre mais do que o outro é, e sempre se idealizam menos do que é. Isso é uma característica também comum entre os borderlines. Bom, gente, se ficou alguma dúvida a respeito do transtorno borderline, deixa aí nos comentários que eu vou responder a todos. Dê o like aí se gostaram do vídeo e assine o nosso canal. Um abraço para todos e até o próximo.